aula de hoje é sobre reações químicas. Então, nós vamos trabalhar reações químicas nessa aula. Para saber que as reações químicas elas vão causar problemas no ambiente, dependendo da forma em que essas reações químicas vão acontecer. Reações químicas elas vão acontecer tanto no ambiente que nós vivemos, quanto no nosso organismo. Nós costumamos dizer que nosso organismo é um verdadeiro laboratório químico. Várias reações químicas acontecem no nosso organismo. A importância das reações químicas ela vai funcionar da seguinte forma. As pesquisas no campo da química elas são fundamentais para as soluções de grandes pesquisas globais, como a demanda de energia, as mudanças climáticas, a descoberta, a produção de qualquer medicamento, reciclagem. Reações químicas são controladas. Elas permitem que a matéria-prima seja recuperada para nova utilização, nada para ser jogado fora. Apesar de todos os benefícios que essa ciência proporciona à química, à humanidade, os benefícios que a química proporciona à humanidade, a química também está associada a diversos impactos ambientais e prejuízos à qualidade de vida e sustentabilidade do planeta. Isso porque os processos em produtos químicos geram resíduos que alteram a composição da atmosfera, composição da água, composição do solo. Da necessidade de reverter a degradação ambiental, surgiu a ideia de trabalharmos uma química diferente, que é a ideia da química verde, que traz uma nova consciência sobre o papel dessa ciência na sustentabilidade ambiental. Em outras palavras, a química verde levanta o debate sobre o que a indústria química pode fazer para eliminar ou atenuar os impactos ambientais, todo o impacto e os processos de produção de produtos. Vida limpa, terra limpa, ambiente limpo, a produção de substâncias com consciência, sem degradação, sem liberação de resíduos tóxicos, seria muito melhor. A água e as reações químicas. A água favorece a ocorrência de reações químicas em todo o ambiente, em todo local. Nos seres vivos, é impossível calcular a quantidade de reações químicas que acontecem em cada organismo, que ocorrem nas células de todos os organismos. Mas sabemos que a vida depende dessas reações. Ao conjunto de reações químicas que ocorrem em um organismo, vamos dar o nome de metabolismo. Então, tudo que entra no nosso organismo vai sofrer metabolismo. E todos esses metabolismos são reações químicas. Se nós tivéssemos que definir reação química, nós íamos dizer que é a reorganização de átomos que formam as substâncias diferentes. As reações químicas, ou uma reação química, é a alteração química onde a matéria, um reagente ou reagentes, se converte em uma nova substância ou substâncias, um produto ou produtos. Algumas reações químicas ocorrem somente sob determinadas circunstâncias. Exemplo, fornecimento de calor, presença de luz ou eletricidade. Algumas reações são acompanhadas de indicações externas. Exemplo, mudança da cor, desprendimento de gás, calor ou luz. Aqui nós estamos vendo a utilização da chama junto com gás carbônico e oxigênio. Agora,
uma combustão química, reagentes químicos trabalhando para essa reação acontecer. E aqui uma reação química natural, que é a decomposição de um ser vivo, né? No caso aí uma fruta, o abacaxi. Nós temos aqui alguns tipos de reações químicas que são importantes serem estudadas, né? Primeiro, reação de síntese ou combinação direta. É quando nós temos um elemento químico somado ao outro para poder formar uma nova substância, da seguinte maneira. A reação, né, é a reação de síntese, é a reação onde duas ou mais substâncias se combinam diretamente para formar um novo composto químico. Fórmula geral: A mais B resulta em AB. Ou ferro mais enxofre resulta em sulfeto de ferro. Reação de decomposição, que é o contrário da reação de síntese ou adição ou combinação. Reação de decomposição é a reação onde um composto químico se quebra. Ocorre uma reação, um aquecimento ou a utilização de um outro elemento, de uma outra substância e vai decompor esse composto químico em duas ou mais substâncias. Se a decomposição requer uma fonte de calor, a mesma é chamada de decomposição térmica. Fórmula geral: eu tenho AB, vai sofrer uma reação e o produto, o resultado será A mais B. Ou eu tenho carbonato de zinco, vai ser aquecido, né, vai receber calor e vai resultar no óxido de zinco mais dióxido de carbono. Outra reação é a reação de simples troca. É um tipo de reação onde um elemento substitui outro em um composto químico para produzir um novo composto e o elemento deslocado. Fórmula geral: A mais BC igual a AC mais B. Exemplo: ferro mais sulfato de cobre. Resultado: sulfeto de ferro mais cobre. Aí nós podemos ver que aqui o que aconteceu? O ferro se uniu ao sulfeto e liberou o cobre. Ou então reação de dupla troca. Na reação de dupla troca é aquela onde dois compostos químicos trocam seus radicais para formar dois novos compostos. Exemplo geral, ou fórmula geral: A mais B, AB mais CD. Então eu tenho AD mais CB. Exemplo: cloreto de potássio mais nitrato de prata. O resultado é nitrato de potássio mais cloreto de prata. Exemplos de reações de síntese ou de adição. Primeiro exemplo: reagem o carbono e o oxigênio para a formação de uma nova substância, que é o gás carbono ou dióxido de carbono. Segundo exemplo ao se queimar a fita de magnésio, o oxigênio presente no ar reage com o magnésio da fita, originando o óxido de magnésio. Terceiro exemplo é a reação do óxido de cálcio com água, produzindo hidróxido de cálcio. O quarto exemplo é a solução aquosa de ácido clorídrico, solução aquosa de ácido clorídrico e hidróxido de amônia, liberando dois gases, o ácido clorídrico mais o hidróxido de amônia, se colocam esses dois gases em contato e eles vão gerar uma névoa, que é o cloreto de amônia. Aqui nós temos dois experimentos, né, mostrando aí essas reações químicas de adição. Está lá o cobre mais o oxigênio, liberando gás carbônico. Depois,
o magnésio mais o oxigênio, liberando o óxido de magnésio. Depois, reagindo água com óxido de cálcio, liberando o hidróxido de cálcio. Depois, o ácido clorídrico mais o hidróxido de amônia, liberando aí, depois da névoa, o cloreto de amônia.